Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, que a casa é sua. Hoje com o nosso amigo e nosso corretor de seguros, Eimar. Muito prazer, meu amigo. Prazer todo meu. Obrigado, Débora. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Satisfação enorme estar aqui no podcast de vocês, né? No meio de gente aí tão legal, tão competente, né? Os players aí do mercado imobiliário. Bom demais, obrigado. Primeiro, mandar um abraço para todo mundo do Amari. Amari 1, Amari 1, que só tem um. Amari 1 só tem um. Primogênitos do Padre Eugênio, desculpa aí. Meu irmão, a gente gosta aqui, primeiro que você conte um pouco da sua história até a gente chegar realmente no assunto dos seguros. Conte um pouquinho, você sempre trabalhou com seguros, como é que foi a sua trajetória até aqui? Pronto. Minha jornada foi o seguinte, Eduardo. Eu saí de casa para trabalhar com 18 anos. E aí eu iniciei numa loja de carros. Ela chamava Ferraro. É uma loja de automóveis importados. Eu entrei lá, na verdade, eu fazia banco, contínuo, que chamava, né? Então, meu começo foi assim, levando o carro para a oficina, lavava para ajeitar. E aí, aos poucos, eu fui ali na frente, né, no front, quando estava sem fazer nada. Aquela área de vendas, eu respirava e eu gostava muito daqui. E aí de lá fui para um grupo grande, grupo de concessionárias. Tempo depois já virei gerente de seminovos. De lá fui para uma outra concessionária, Mitsubishi, fiquei muito tempo também. Essa outra primeira foi a Land Rover, agência Peixoto. Fiquei lá quase 7 anos. Na sequência fui para a Mitsubishi para vender carros novos. Nessas concessionárias, como eu sempre gostei muito de finanças, de números, eu sempre fui correspondente bancário dessas concessionárias. É a pessoa que recebe os dados ali do cliente e faz o financiamento, né, cadastra tudo, os dados sensíveis. Então eu sempre gostei muito de carro e de números, né? Parte de crédito, de financiamento. E aí, ao desenvolver nessas concessionárias, eu sempre queria algum produto que eu pudesse ali estar com os meus clientes, que eu percebia que eu vendia um carro para um cliente e com o passar do tempo ele sumia, e comprava outra marca, a gente ligava, o cara, não, eu já estou aqui no outro modelo. Eu ficava um pouco, puxa, que esse cara, né, agora, como é que... Aí, aquela conquista por novos clientes sempre. Aí veio a ideia do seguro, né, que eu poderia trabalhar ainda com carro, que o seguro de automóvel é muito forte. E ainda estava com a questão dos números ainda, né, das finanças, que eu gosto muito, sempre gostei. E aí em 2013 eu me capacitei na SUSEP, né, tirei a SUSEP para todos os ramos, e aí iniciei a jornada de muito estudo, e aí estamos aí já hoje, graças a Deus, com mais de 350 clientes ativos, né, milhões de consórcios vendidos. Então, aos poucos a gente vai crescendo aí e ganhando um pouquinho cada vez mais de mercado, né? Sim. E já que você falou nos consórcios, vamos aproveitar e falar um pouco disso também, né? Vamos sim, com certeza. O pessoal tem muita dúvida em relação a consórcio. Mas vamos começar com seguros. Com seguros, com certeza. Tem muita coisa, eu acho interessante, cara, de seguro, porque, por exemplo, né, o Eimar é quem faz os seguros dos nossos clientes, a gente sempre passa e tudo, dos inquilinos da gente. E agora, recente, a gente alugou um apartamento e a chave estava presa. Então, já teve imóvel alugado que deu problema de infiltração. Então, tem umas coisinhas a mais ali no seguro que a pessoa nem sabe. Como é que funciona essa parte assim, do seguro? Na verdade, vamos começar com seguros de imóveis. Quais os disponíveis hoje em dia? Débora, o seguro de imóveis está dividido em duas modalidades. Você tem o seguro residencial e quando é um comércio, né, ele é o seguro empresarial. Então você tem essas duas modalidades, né? O seguro residencial, ele contempla casa em condomínio, sítio, fazenda, chácara, apartamento, né? Então todas essas modalidades contemplam o seguro residencial. O empresarial pode ser um escritório, né, num prédio comercial, pode ser uma loja de rua. Um estúdio de podcast. Um estúdio de podcast, qualquer coisa tem que estar no enquadramento da atividade principal e você faz o seguro empresarial. Inclusive, ele tem
não só vai cobrir a questão do incêndio, como várias coberturas acessórias, né? Que ao longo aqui do bate-papo a gente pode falar um pouco mais. São esses dois tipos de seguro. Entendi. E, por exemplo, eu contratei um seguro residencial. Vou pegar aqui os seguros dos nossos inquilinos, né? Das locações que a gente faz. O que o pessoal acha que é o seguro incêndio. Aí o pessoal, vixe, mas daqui que tem um incêndio, vou pagar isso por um incêndio. Nem vai ter incêndio, eu duvido que isso aqui tenha um incêndio. Não, eu já escutei isso de... Foi mesmo? Não de inquilinos que fecharam comigo, mas de interessados, né? Quando foram questionar a questão da obrigatoriedade do seguro. E aí, eu queria que você explicasse tudo que o seguro, que apesar de ter o nome, né, seguro incêndio, que tem nos contratos e tudo, mas tudo que o seguro contempla. Que Legal. não é só gente, não é só o incêndio. É muita coisa. É muita coisa. Pronto, vamos lá. É importante a gente começar para entender. O sistema financeiro habitacional, por lei, quando o apartamento ou a casa é financiado, ele tem 2 seguros, que é o morte e invalidez permanente, que esse é mais ligado a uma questão da quitação do imóvel, quando a pessoa que fez o financiamento, tomou o financiamento, vier a falecer ou for inválido, né, por acidente ou por doença, ela tem o imóvel quitado, né, se for o cônjuge, ela vai ter aquela proporcionalidade de quitação, 50%, e o outro seguro é o de danos físicos ao imóvel, que esse vai contemplar incêndio, explosão, queda de raio, alagamento, desmoronamento, destelhamento e até vendaval. Então, todas essas coberturas elas estão inclusas no seguro, por exemplo, da Caixa Econômica. Tá? Contratos mais antigos, realmente a pessoa precisa consultar, né, se tá, e quando está quitado também já não tem mais. Tá? É importante salientar que esse seguro, na maioria das vezes, ele não contempla os bens do segurado, né? O conteúdo. A Caixa Econômica, por exemplo, ela oferece uma modalidade mais, que aí sim você tem a cobertura do conteúdo. Mas na sua grande maioria não tem a cobertura do conteúdo. Me tira uma dúvida, Eymar. Nesses seguros que são de financiamentos, né? Qual o tempo deles? Porque quando a gente faz a locação, o seguro tem 1 ano, a validade de 1 ano. De 1 ano. Nesses de financiamento, é durante todo o financiamento? Durante todo o financiamento, ele tem a cobertura. Ele tem a cobertura. Quitou, não tem mais a cobertura. Mas paga quando? Você paga na mensalidade da parcela do financiamento. É incluso? É incluso. Já é incluso. Mas, repito, não tem essa questão do conteúdo, né? Pode ser que tenha, como pode ser que não tenha. Então, é sempre muito importante a pessoa que tomou o crédito estar ciente, né? Perguntar ao gerente se tá tudo ok, qual é o direito que ela tem, quais são os benefícios, até porque são vários bancos, né? Eu falei aqui da Caixa Econômica, mas tem vários outros bancos que cada um tem a sua modalidade, tem suas condições gerais, tem os seus benefícios. E também, mesmo nos bancos, existem as opções de você incluir o conteúdo e tudo mais. Por exemplo, aqui a gente estava falando, aqui nesse estúdio a gente tem as câmeras, tem TV, tem os móveis, a gente consegue fazer. O estúdio aqui é uma sala alugada, dá para fazer o seguro da sala, e aí no caso de dar um curto-circuito e pegar fogo, cobrir o que seria o reparo para que a sala volte a ser. Aí seria a pintura, o piso, a fiação, essas coisas que saíram. E se a pessoa quiser, ela inclui os equipamentos? Então, Eduardo, o seguro, quando fala na questão do prédio, é a parte estrutural. Seriam as paredes, o piso, as tomadas, tudo que está fixado, né? A questão do teto. O conteúdo é isso tudo que você falou, que seria a mesa, o televisor, as câmeras, né? Os aparelhos de ar-condicionado. Então, tudo isso entra quando você tem a questão do conteúdo, né? Se você só tem a questão do prédio, no caso do seguro habitacional, você só vai ter reestruturado o prédio. O conteúdo realmente é só se você tiver um seguro, né, complementar, que aí sim você vai ter toda essa... Então, no momento do financiamento, é obrigatório, já está incluso o seguro habitacional, mas se eu quiser que contemple todos os móveis de dentro da minha casa, eu tenho que fazer um seguro por fora ou complementar esse habitacional? Lá na hora do banco, que você toma o financiamento, da questão do prédio é obrigatório, você já tem.
E a questão do conteúdo, você tem um plano mais, sendo que é um seguro mais simplificado. Ele limita em até R$100 mil a questão do conteúdo. Então, se nós estamos falando de um apartamento mobiliado, projetado, aí esquece, ele vai ter que ter um seguro complementar de todo jeito para a questão do conteúdo, né? Isso é interessante para quem está... A gente tem amigos corretores que nos assistem e trabalham com locação, assim como nós. Às vezes você aluga um apartamento, exige o seguro, obviamente, porém o apartamento está mobiliado. Qual seria o procedimento exato? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Tem um apartamento que o apartamento custa R$1 milhão, o valor do apartamento custa R$1 milhão e tem lá de imóveis projetados R$200 mil. Certo. De imóveis projetados apenas, sem eletrodoméstico, sem nada, e aí você pode até complementar, incluindo também se tiver mobiliado o apartamento. Qual seria o formato exato de fazer um seguro para esse apartamento? Porque se eu simplesmente fizer só aquele seguro básico, se acontecer alguma coisa, não vai cobrir os móveis, né? Exatamente. O cálculo, Eduardo, do seguro residencial, quando a gente vai fazer, a gente tem uma tabela da construção de acordo com o patamar do tipo de imóvel, né? Se é um imóvel simples, a gente tem uma tabela do tipo de construção por metro quadrado e até os imóveis luxuosos que tem uma tabela com valor maior. Essa tabela ela vira ali de R$3 mil até R$11 mil um metro quadrado, tá? Então, quando a gente pega um local de risco, por exemplo, uma residência já mais luxuosa, que o próprio corretor já falou, tem um projetado, tem móveis, né? Então, a gente já faz o cálculo, né, para uma possível reestruturação nessa linha, né, num imóvel luxuoso e também complementando a questão do conteúdo. Lembrando que o seguro residencial, a gente não faz em cima do valor venal dele, tá? Por exemplo, tem um imóvel de R$1 milhão, não preciso fazer um seguro residencial de R$1 milhão, né? Eu pego o metro quadrado dele, vejo qual é o padrão dele, né, e encontro o valor para você ter aquele prédio, porque assim, no pior dos incêndios, você tem a contenção, é muito rápida a contenção dos bombeiros. Então, assim, é muito difícil você ter uma perda ali total, vamos dizer, do condomínio, né? Eu realmente nunca vi, tá? Até hoje ainda não vi. Na questão do comercial, sim, é mais rápido. Mas na questão do prédio, casa, a gente tem essa tabela, então você não precisa fazer o valor venal, entendeu? Você faz o valor para repor, para reconstruir ele, mais a questão do conteúdo, né? Então, por exemplo, você tem um televisor mais caro, uma cama, mesa, projetados. Aí você vai precisar agregar para poder ter capital e recurso suficiente para receber todos. Reformar o apartamento, a casa. Exato. E se for um prédio que colapsar, como é que funciona? Eu tenho algumas perguntas em relação ao seguro do condomínio em si e do apartamento. Agora, eu estou falando só do apartamento. Isso, da unidade. Da unidade. Eu tenho um seguro lá no meu apartamento. O prédio colapsou. Certo. O seguro cobre... A gente tem sempre uma lei na questão do seguro mais específico, né? No caso, se o prédio vier a colapsar, como você fala, o condomínio ele tem seguro também, a questão predial. Todos deveriam ter, Por né? lei é para ter. Por lei, gente, por lei, todo condomínio precisa ter seguro incêndio. É lei, tá? Então, além do seguro do seu apartamento, o condomínio onde está o seu apartamento precisa ter o seguro. Sendo que o condomínio, Débora, ele vai cobrir também a questão estrutural. Dentro da unidade, né, ali o piso da unidade, as paredes da unidade, o seguro do condomínio não vai, a não ser que ele tenha... Sim, são só áreas incomuns e áreas externas. Pronto. Então ele vai receber, ele vai ser rateado, né? Voltando à pergunta aqui do Eduardo, a questão do condomínio, se ele foi bem contratado, por exemplo, eu tenho alguns seguros de condomínio, se ele foi bem contratado, o valor dele, né, vai ser rateado, os proprietários vão receber. Se não atingir o valor venal, ele pode complementar com o seguro residencial dele, entendeu? Nessa ordem. Sobrepõe. E no caso, vou te dar outro exemplo aqui. Eu ouvi, certo, em um condomínio que a gente administra, que existem algumas situações do condomínio, de estrutura do condomínio, que caso ocorra algum, como é que chama? Algum incidente, algum sinistro, o seguro residencial ele não pode ser acionado por causa de algum defeito no condomínio. Por exemplo,
pegou fogo no quadro de luz do meu apartamento, mas a fiação do condomínio estava ruim, já tinha sido feito laudo e não foi trocada. Existe realmente isso? Como é que funciona a questão da avaliação do seguro para, de fato, chegar e pagar o sinistro? Eduardo, assim, a seguradora, ela vai pagar. Dificilmente ela não vai pagar. Ela não vai pagar se for uma coisa ali, né? Como é que eu posso dizer? Que foi criado, né? Um evento criado. Mas se não for um evento criado, fica no entendimento dela que a pessoa não quer passar por aquilo. Então, assim, o seguro ele parte sempre da boa fé, tanto do segurado como dos clientes, né? Então, eu não acredito que não vai ser pago, não. Eu acredito que a seguradora paga sim, mesmo tendo tido, vamos dizer ali, um pouco de negligência num quadro, como você está dizendo, mas eu acredito que vai ser pago normalmente. Diferente de um carro, não dá para empurrar um apartamento num lago, né? Exatamente. Assim, deve ser um caos, né? Imagina você vai dormir aonde aquela noite, né? Se você não tem um seguro, você não tem nem a assistência para hospedagem ali de alguns dias para poder depois tomar a providência. Onde é que eu vou, né? Vou para minha mãe, meu pai, se não tem mãe, vou para onde? Para minha tia. Agora vamos entrar... Aproveitando o ensejo, né? Vamos para a parte do que o seguro oferece, que não é só o incêndio, né? Não é só a cobertura do incêndio. Como esse auxílio hospedagem tem. Auxílio hospedagem, né? Gente, nós como imobiliária já acionamos bombeiro hidráulico, chaveiro, vários serviços que o seguro cobre, tá? Então, até agora, graças a Deus, nenhum pegou fogo. Nos conta o que o seguro cobre, que as pessoas não fazem nem ideia que o seguro incêndio cobre. Pronto, Débora, ótima pergunta. Eu vou sair um pouco do segurês, né? Que nós corretores aqui, seguradoras, estamos acostumados, para o cliente que está nos assistindo entender melhor. A cobertura principal do seguro residencial é a de incêndio, explosão, fumaça, queda de raio, queda de aeronave. São essas, a principal. E aí, atrelado a ela, você pode contratar uma série de outras coberturas, tá? São mais de 20, inclusive, dependendo da seguradora, tá? Eu vou falar das principais aqui que você está me perguntando. Então, além dessa cobertura principal, que é a questão do incêndio, você tem a assistência 24 horas, que é essas que vocês falaram, né? Você pode acionar chaveiro 24 horas, encanador, eletricista. Quando se tem um sinistro, você tem aquele serviço de caçamba para tirar todo o lixo, limpeza do imóvel, mudança, né, para tirar os móveis, guarda-móveis, hospedagem, né, de alguns dias, né? E aí uma outra cobertura que é perda ou pagamento de aluguel. Então, a pessoa que tem um apartamento incendiado, para ser reconstruído, vai demorar aí 3 a 6 meses em média, né? Então, você tem uma cobertura acessória que chama pagamento de aluguel, que você contrata, é muito em conta essa cobertura, é praticamente pífia o valor dela, e você tem aquela verba para ficar durante esse período, né, numa casa alugada, ou num flat, num hotel. Então, essa é uma das coberturas assim, principais, perda e pagamento de aluguel. E o valor desse aluguel, nesse caso desse sinistro, quem que diz o valor do aluguel que você pode alugar? Pronto. Nesse caso? O corretor ele contrata a verba, né? Normalmente a gente coloca uma verba proporcional ao aluguel. Entendi. Quando você me manda um imóvel com aluguel custa R$2.000, eu coloco um período identitário de 6 meses, R$2.000, R$12.000 de contratação. Então ele tem R$12.000 para gastar em 6 meses, entendeu? Entendi. Ele pode gastar isso menos tempo num lugar melhor ou usar dessa verba num lugar mais simples durante o período, né, até 6 meses que ele precisar. Entendi. Existe uma somatória de valores para chegar no valor do seguro, é isso? Por exemplo, o dano no apartamento ficou em R$100.000, o dano nos móveis fica em 30 mil, a hospedagem é mais 12, aí soma esse valor todo e aí faz o valor que seria o seguro e dá aquele valor todo, é isso? É assim, Eduardo, na contratação você tem lá os campos, não é um valor só que eu coloco não, e somo tudo não.
você tem os campos. Por exemplo, um incêndio, eu vou fazer o cálculo. É um imóvel de 70 metros quadrados, de construção moderada, média, não é tão luxuoso, não tem projetados, aí eu coloco o valor de estrutura para ele, mais o valor de móveis, utensílios, né, um valor que dê para suprir isso tudo. Aí nas coberturas acessórias, todas elas precisam ter verba, entendeu? Por exemplo, nessa questão do pagamento de aluguel é uma outra verba extra, entendeu? Previamente destinada? Ou eu vou segurar 500 mil e nesses 500 mil vai ser... Eu vou dar a destinação? Não. Já antes já é... Você pode, na contratação principal do valor, colocar 500 mil, você pode discriminar. 300 mil para prédio, 200 de conteúdo. Entendeu? Você pode. Normalmente eu não discrimino, a não ser que o cliente me passe, me narre bem direitinho como é que é o apartamento dele, eu posso dividir, já deixar alocado. Mas você pode deixar sem discriminar e a seguradora, numa regulação, ela vai indenizar o conteúdo. Não pode ultrapassar esses 500, né? No caso do exemplo que você deu. Mas vai... E como que é feita a avaliação dos bens móveis? Como, por exemplo, eu quero contratar um seguro para os meus bens móveis, que você também, né, comentou. Como que a seguradora faz essa avaliação? Existe uma avaliação? Existe uma avaliação? Não existe. Existe na regulação do sinistro, tá? Você coloca o valor, tá? A seguradora, ela regula sinistro sempre, né? Então, ela já é muito experiente nessa questão. Você coloca o valor, tá? Que você quer, que você precisa. E o seguro, ele não é um produto para você ter lucro, ele é um produto para você repor o seu patrimônio, né? Então, na indenização, você vai preencher uma planilha com tudo que você tem, suas roupas, suas camas, seus televisores, né? Alguns itens você tem uma limitação, por exemplo, os gadgets, dependendo da seguradora, você tem limitações até R$1.000. Mas, por exemplo, por outro lado, se você tem um charuto lá caro, até R$3.000 paga. Não. Então, assim, né? Relógios também até 2.500. Se você tiver relógios mais valiosos, você tem que contratar uma cobertura acessória de joias e relógios, né? E aí colocar a verba que você precisa para ser cobrada a parte, para você ter mais do que esses 2.500. Então sou eu que digo os valores. É você que diz os valores. E a seguradora, né? Se ela desconfiar, ela tem peritos que podem ir no local do incêndio e elas conseguem. Eu não consigo te explicar bem direitinho como é que é isso, mas eles conseguem averiguar, né, com a questão. E nos produtos mais valiosos, por exemplo, notebook, ela vai te pedir nota fiscal se você não tem um manual. É nesse sentido que vai sendo conduzido, mas ela vai honrar até aquele capital máximo contratado ali, ela vai pagar. Eu perguntei porque a gente bota assim, TV, tá, minha TV pode ser 1.500, minha TV pode ser 7.000, 8, 9, 10 mil reais, né? Até mais, né? Até mais, então por isso que eu fiquei com essa dúvida aí, o que a seguradora ela vai me ressarcir, né? O valor que ela vai me ressarcir. Existem os limitadores, como tu falou, mas aí, por exemplo, na casa da pessoa, eu gosto de dar muito exemplo para ficar mais didático. Mais lúdico, né? A TV é 7.000, a geladeira, o limite da seguradora para fazer esse seguro padrão é que a TV seja 2.000, mas a TV custa 7, a geladeira custa 15. Você vai botando acessórios lá para montar o seguro, é isso? Esses itens eles vão estar na cobertura principal, chama básica, é a principal. Você vai colocar o capital que dê para cobrir todos esses itens, né? Essa questão dos utensílios domésticos, né? Você não vai ter problema com isso. Se você tem um refrigerador que custou R$15.000, vai ser pago os R$15.000. Só é importante salientar aqui que no seguro residencial você tem duas modalidades lá quando você vai contratar, que é com depreciação, isso é muito importante, ou a valor de novo. Então imagina, você tem um refrigerador que custou R$10.000, mas ele já tem 8 anos, entendeu? Ele já não tem aquele valor. Então quando você não contrata essa depreciação, valor de novo, a sua geladeira vai passar por essa depreciação, ela vai te pagar depreciado. Então é uma cobertura assim, principal que eu recomendo a todo mundo que for fazer o seguro residencial,
contratar valor de novo, inclusive de vocês todos, eu coloco sempre valor de novo. Porque eu acho que não faz sentido você receber uma depreciação de uma pessoa 60% no seu refrigerador, porque ele tem 5 anos. E você não vai tem uma tabela, você não vai conseguir comprar. Então isso aí também fica uma observação que é importantíssimo. Você que faz seguro aí no banco, com outro corretor, fica atento ao seguro, a essa questão de valor de novo, que eu acho que é uma das coisas assim, principais. E quem está precisando de corretor de seguros, estará aqui na descrição os contatos do EIMAR, o Instagram, tudo mais para você contratar. Aproveitando, já que eu esqueci no começo, deixa o like, compartilha, comenta aí se você gostou, manda esse vídeo para quem você achar que é pertinente esse assunto. É um assunto que é interessante, é pouco até falado assim de forma tão aberta. A gente senta para conversar aqui e joga as dúvidas que nós recebemos no dia a dia. Então, compartilha esse vídeo aí para quem você achar que se interessa, que tenha dúvidas em relação a seguro. É um assunto que nas mesas de locação passa como se fosse algo ruim, um mal necessário. Porém, é algo muito interessante, que pode cobrir e ajudar bastante. Não, e já ajuda, né? A gente sabe na prática, com as nossas locações, o quanto ajuda dos serviços básicos, que às vezes você não sabe. Um chaveiro, eu não sei para quem ligar. Um eletricista, um bombeiro hidráulico, eu não sei para quem ligar. Você ainda tem essa indicação de profissional, de prestador de serviço, Exatamente. Então, gente, é sem brincadeira. Você pega aqui o WhatsApp, você entra lá no robozinho lá da seguradora. Eu te mandei, né? Ele me mandou, que eu não vou dizer o nome, porque eu não estou sendo paga para dar propaganda, mas você entra lá, clique, vai clicando, você agenda horário, né? O que é que precisa? Agenda horário. Tá tudo certo. E o cara vai. Terminou de clicar, a campainha tocando que o carro já chegou. E ele vai exatamente no horário e dia agendado. É maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E o EIMAR é um amigo pessoal nosso de confiança, então pode contratar tranquilamente. Exatamente. E você também, vamos começar a abrir patrocínio aqui para o podcast. Então, se você tem interesse em patrocinar o nosso podcast, isso aí, entre em contato com a gente lá pelo Instagram. Instagram é o nosso canal oficial de contato aí para tirar dúvida. O pessoal entra muito em contato lá para mandar pergunta e tudo no direct, que a gente responde lá no Instagram. Você fala diretamente com a gente, é o melhor caminho. A gente é meio amarrado também nas redes sociais, aí lá no Instagram concentra tudo, é a coisa mais fácil do mundo. Então, quem quiser patrocinar a gente também, manda mensagem lá no Instagram que a gente conversa. Isso. E EIMAR, me tira aqui uma dúvida. No seguro comercial, qual é a diferença dele para o residencial? Tem alguma cobertura a mais que não tem no residencial? Como que funciona? E só acrescentando a essa pergunta. Quando a pessoa mora no trabalho, tem lá a casa e o escritório no mesmo ambiente. Pronto. Vou começar aqui respondendo ao Eduardo, porque aí a gente conclui a questão do residencial, né, e passa para o seguro empresarial. Na questão, Eduardo, do residencial, que a pessoa presta alguma atividade, não tem problema, tá? Então, por exemplo, a pessoa trabalha com contabilidade, ou é um advogado, ou faz bolo em casa, ou tem alguma dessas atividades, não são todas, mas uma série de atividades são aceitas pelas seguradoras. Então, você pode contratar ali negócios em casa, dentro do seguro residencial. E aí, acabou que a gente nem falou também as coberturas acessórias, né, que são tantas. E uma delas é o negócio em casa, que você pode, por exemplo, se o seu negócio tem equipamentos, você pode incluí-los e a cobertura vai pagar também esses equipamentos do seu escritório, da sua atividade, né, dentro do seguro residencial. Entrada como residencial. Para fechar, tu consegue dizer de cabeça aí quais são? As principais, sim. Fechar não, tem uma pergunta. Não, do residencial. Tá. Bom, as principais foi a perda de aluguel, que a gente acabou estendendo nela, né? Perda de aluguel, danos elétricos, que é quando você sofre aqueles picos de tensão. E aí, por exemplo, eu moro no Cocó, lá tem direto. Eu já perdi ar-condicionado, a DEG, e aí o seguro, né? Entra nessa hora, porque vai e volta, fica aquele o estabilizador. Então, peraí, o seguro entra e não é a Enel que entra? Você trata com a seguradora. Você tem uma franquia, e aí você trata direto com a seguradora, você vai ser reembolsado dos equipamentos eletrônicos. Que vai atrás da Enel. Seguradora se vira com a Enel depois. E a gente tinha um seguro. A gente comprou uma TV nova. Pois Porque a gente pensava que não valia a pena atrás nem me ligou.
Pra ter me ligado. Mas aí é que entra a questão que a gente não sabia. Que a gente e não agora sabia. você que tá nos assistindo tá sabendo também. Isso aí eu não Pico de sabia. energia pra mim era Enel. E a nossa é energia horrível. aqui no Ceará, inclusive no Eusébio, se eu não me engano, é um problema sério lá, né, Eduardo? A energia oscila muito. Então, assim, você que tem, já imaginou. Aqui, Cocó, Guararapes, lá onde a gente mora, meu irmão, é direto, é todo dia. Já imaginou, você tem um cassete ali, um receiver, queimado. Se você não tiver o dano elétrico, você vai ter um prejuízo ali nessa oscilação, né? E com o dano elétrico, você só faz anotar o dia, a hora. No outro dia, você liga para a seguradora, abre o sinistro, certo? E aí vai ser regulado. Ela vai só pedir para poder ver se aquele equipamento tem um reparo, né? Se não tiver, já segue para a indenização do equipamento. Até quanto tempo a gente pode fazer isso? Se você tiver na sua vigência, você tiver a data e hora, tá? A data e hora vai ser Do evento Eu da tenho oscilação, real né? isso ali, Pode ser acionado. Cara, a gente comprou uma TV nova e eu comprei um estabilizador de energia, um negócio desse. A TV lá de casa é ligada num estabilizador de energia. Já para proteger, né? Uma vez um cara foi ajeitar minha máquina de lavar, eu disse, rapaz, por que essa máquina só vivia tendo problema, inclusive na placa, né? Ele disse, cara, desliga da tomada, porque nos picos de oscilação, ela dá problema. E aí hoje eu já tiro ela, os equipamentos mais valiosos eu boto no estabilizador. E é isso. O dano elétrico é assim, uma cobertura fantástica. Então, perda de aluguel, dano elétrico, responsabilidade civil familiar, uma cobertura maravilhosa. Fala sobre isso. Só um minutinho. O que seria a perda do aluguel? Perda do aluguel é nessa questão que a gente conversou. Quando sofre um incêndio ou um evento, uma explosão, e o apartamento ou a casa vai precisar ser reformada, ser reestruturada, o segurado vai ter essa verba para ficar num local, né, num hotel, enquanto a residência dele é reconstruída. Né? Agora, responsabilidade civil familiar. Explica o que é isso? Que tipo de cobertura é essa? O responsabilidade civil é uma cobertura maravilhosa. Até me animo de falar dela, porque só ela já vale o valor do seguro. Acredite. Você contrata uma verba, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. A verba você estipula lá. E você, sua família, no caso, né, sua extensivo, esposa, filhos, se você tiver uma pessoa que trabalha na sua casa de carteira assinada, também vai garantir para ela. Os seus pets, você vai ter a cobertura se você ou qualquer uma dessas pessoas causar um dano a terceiro, seja ele um dano material, né, ou corporal, esse dano vai ser pago. Por exemplo, a gente está aqui num local que não é um escritório, não é nosso, em outro local, eu quebrei essa televisão, esbarrei e quebrei ela. Né? Eu vou ter que repor essa televisão. Então, a minha cobertura do meu seguro residencial, você só me manda a nota fiscal, ela paga. Outra coisa que eu não sabia. O seguro lá de casa, se eu derrubar essa TV, ele vai pagar essa Se televisão. tiver responsabilidade civil familiar e acontecer um acidente, tá pago. Olha a importância do seguro. É incrível essa Eu não cobertura. sabia disso. Se o teu cachorro morder o filho do vizinho, né, aqui, eu levei aqui no hospital mais perto, não atendia meu plano, tá aqui a conta, meu amigo. Pro meu filho, eu tive... Não tem problema, você abre o sinistro, tá resolvido. Gente, Se você estiver numa loja olhando lá sua maquiagem, sua roupa, derrubou uma prateleira. Cheio de perfume, já pensou, Débora? Aí é culpa da... Isso aí eu já sei. Isso aí é culpa da loja que não devia ter colocado lá no caminho das pessoas. Rapaz, outro dia no shopping, o cara coloca a televisão, Eduardo, numa caixa. Assumiu o risco. Tá pedindo pra derrubar, cara. Se eu derrubar alguma coisa aí, eu já digo logo, ó, você que botou aí, meu irmão, você assumiu o risco. Conte aí o que aconteceu uma vez que você tava na loja com sua mãe. Ele tava na loja com a mãe dele. Aí um monte de coisa de plástico. Aí de repente ela está aqui, olhando umas coisas, ela escuta alguma coisa derrubando. Aí ela já foi. Eduardo, porque ela já sabia que tinha sido ele. Tinha sido ele mesmo. Agora, imagina isso. Não, bicho, não vou dizer qual foi a loja, não. Aqueles vão me cobrar depois. Não, continua. Eu fui puxar um negócio de plástico que tinha lá, um galãozinho de plástico, aí tinha um monte. Aí quando eu puxei, rapaz, que foi tudo, mas prazo, tanta coisa. Eu tenho medo em supermercado. Quando eu passo com a minha bolsa perto dos vinhos, aí eu tenho tanto medo de derrubar aqueles vinhos de 1.000 e tantos reais. Meu Deus. Cobre.
Olha aí, rapaz. Já, olha, amor, a gente já Vamos pode sair derrubar. derrubando tudo. Ó, não vamos fazer isso não, viu? Não dizer que a gente que mandou, não. Gente, eu não sabia disso. Cara, até isso aí eu não A sabia. responsabilidade civil familiar é incrível. E filhos também, né? Se Deus me livre, você derrubou alguma coisa no apartamento, caiu lá embaixo no carro de alguém, qualquer dano que você causar a terceiro, material ou corporal que vier a ser cobrado, já tá pago. E você falou de funcionários. Funcionários. Se for carteira assinada, né? E essa cobertura... Precisa ser CLT, né? CLT, precisa CLT. estar registrado. Entendi. Tá? É o que eu ia perguntar. Lá em casa é diarista. Aí já não. Se acontecer alguma coisa... Aí já não. 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 Tá, Se tem que ser ela CLT. causar, aí já tem que ser registrado. E se pegar... pegou fogo no apartamento, o celular dela tava lá. O celular dela, É. o item não Ou é de teu. alguém, sei lá, tinha visita lá em casa e não era nosso, era algo a mais que tava ali. Só que não foi a gente que causou o prejuízo. Não, Não é isso? porque É que aí falou- já é um outro... Vai vindo um monte de coisa na cabeça. É que aí já não é mais o RCF, né? Responsabilidade Civil Familiar, já é o incêndio. Ah, sim. Entendeu? Mas cobriria? Cobriria. Se ela tivesse lá, vamos supor, você tá lá, o item não é teu, é dela, né? No caso dela, não vai cobrir não, porque a nota fiscal, se tiver, não vai ser um item seu. Vai ser um prejuízo. E a responsabilidade civil, amor, é só quando Quando nós você causou. causamos o Não, prejuízo. eu Foi um já tô evento, falando de e o outra incêndio coisa. foi um evento ininterrupto, assim, né? Eu tô falando de outra coisa que vai aparecendo aqui. E se a nota fiscal tiver pegue fogo junto? Dá pra pegar eletrônica, meu amor. Tem Não, o vestígio, né? tem Como eu coisa- falei, tem o vestígio, né? Se a seguradora não ficar na dúvida ou entender que ela tem um perito que pode pegar dentro do vestígio e ver se tinha realmente o item que você está colocando na lista. Leva o item queimado lá pra eles verem que existia. Não, pelo amor de meu Deus, isso aqui O que eu posso dizer que é o burlar. seguinte, as seguradoras, Pô. elas não têm problema com o pagamento assim. Dificilmente você tem, quando você contrata um bom seguro, uma boa seguradora, dificilmente você vai ver alguém sentado reclamando, não pagou. Não, ela quer resolver, se você tem aquela verba contratada, você só precisa atender realmente, né, os documentos que ela pede, ter a boa fé de não querer tirar a vantagem e vai dar tudo certo. Pode ter certeza que não tem errada não. E no comercial funciona da mesma forma que o residencial ou tem alguma cobertura extra ou diferenciada? Tem outras coberturas, né? Eu vou aproveitar e vou pegar o gancho até da outra pergunta que eu fiz, entrando pro comercial. No comercial, você tem várias pessoas que frequentam aquele ambiente. Eu acho que o comercial até é uma gama bem maior de situações. Tem maior. A gente tem funcionários CLT, a gente tem clientes que passam que não tem nada. Aconteceu alguma coisa, pegou fogo num restaurante que estava cheio de cliente, o pessoal saiu correndo e deixou carteira, bolsa, celular, tudo. Tem que cobrir isso de alguma forma. Como é que funciona assim no comercial? No seguro empresarial, você tem uma cobertura lá que é bens de terceiro em poder do segurado. Então você pode, né, ter na cobertura principal e também nessa outra, né, que você consegue indenizar todos esses clientes, né, que, vamos dizer, perderam aí alguns tiveram danos materiais. Então a cobertura empresarial ela já tem outras responsabilidades, também responsabilidade civil operacional, que no caso pode ser uma dessas aí, o evento, né, que o Eduardo citou, algum erro na questão operacional em que causou, por exemplo, o incêndio que você está falando. O cara lá na hora que foi o fogo, alguma coisa fez errado, explodiu, né? Então na operação ele causou e você tem aquela verba para indenizar, né, as pessoas que tiveram aí prejuízo. É uma das do seguro empresarial. Por sinal, a gente não terminou, né? Tem mais lá, 20. tem bem mais, viu? Calma aí, passa de uma vez. Não vamos perguntar mais nada. Mas eu Vai tenho passar os 20. Mas eu tenho Não, do pergunta. residencial, porque a gente não passou os 20. Que 20, amor? É porque nas coberturas acessórias, eu falei para ele que tem seguradoras que tem até 20. Ele quer falar de... Não quero falar de tudo. Tudo é muita coisa. Aí a gente vai não dar consegue tempo. chegar lá no. Não vai dar tempo. Mas vamos Mas falar algumas- quais são. E aí o pessoal que tiver interesse, eles vão pesquisar exatamente sobre aquilo. Porque realmente, pra gente falar Bom, de 20 aqui... é muito, não vou- Tinha que ser mini Talvez nem eu curso. lembre, viu, Eduardo? Não, as principais, vamos lá. Pronto, tem outra muito importante. Incêndio,
Incêndio é a principal. Incêndio, pois é, explosão, incêndio. fumaça, queda de aeronave, né? Ou parte dela, né? Implosão. Rapaz, é um negócio tão extenso que dá pra gente passar umas Não, 4 horas falando. Por exemplo, tu acabou de falar, queda de aeronave. Se cair um pedaço do avião dentro da minha casa, igual já aconteceu. Então, Eduardo, se você mora, por Qual é exemplo... o seguro que cobra? É o do avião ou é o da minha casa? Esse minha vez. Vamos lá, se você mora numa região que tem uma frequência de aeronaves, né? Por exemplo, São Paulo ali que tem um tráfego aéreo, né, intenso, e aí vamos supor, ali está sempre passando, né? Na cobertura principal, que a gente chama nós coberturas básicas, ela tem queda de aeronave ou parte dela. Então qualquer parte que cair, inclusive os objetos que forem resvalados, né? Bateu ali e jogou uma telha, alguma coisa, então vai ter essa cobertura na cobertura principal, entendeu? No seguro de aeronave, você também tem responsabilidades civis, né, que no caso, né, se for preciso, algo maior, pode ser acionado também. Mas a princípio é o da residência, você vai acionar. Interessante, viu? Muito. E quando Eu Uma doido casa pra de fazer minha cruzamento. pergunta, ele não deixa. Vai, amor, vai. porque- Voltando às os acessórias, né? Não, é só mais uma aqui. Aí eu vou tentar Vai. passar 5 minutos sem fazer pergunta. Tu tomou os remédios hoje, amor? Tomei. Tomou? Então, é o primeiro episódio com a Apollo Sheridan, vou deixar no final, você pra ponta aqui e depois eu vou botar. A gente tava falando, aí o Apollo dizendo que tava chegando, aí ele já tinha tomado pré-treino, treinar, não sei do que, eu tô desse jeito aí também, porque eu tomei elétrico. Uma casa de esquina, que o cabo cruzamento bateu o carro entrou e derrubou o muro. Pronto, pergunta muito boa, que aí você já trouxe uma outra cobertura, que é impacto de veículos. Então, se você mora numa casa de esquina, que tem uma passagem ali frequente de carros, de ônibus, você tem que ter essa cobertura que chama impacto de veículos. Então, se acontecer um acidente ali, né, joga um carro, derruba o muro, derruba o portão, então com essa cobertura impacto de veículos, ela vai reestruturar todo o seu imóvel. Já pegando um gancho de uma outra cobertura, você tem danos ao jardim. Vamos supor, essa casa tem um jardim todo feito e tal, o paisagista foi lá, pá. Você sabe que tem coqueira aí, eu não entendo, mas que vale uma grana preta, entendeu? Então, para você ter esse jardim refeito, você precisa ter essa cobertura de danos ao jardim. Então, só nesse evento aí já foram 2, né? Uma outra que eu posso citar também, Eduardo, é a danos por água ou vazamento de tubulação. Que essa daí você pode acontecer, né? Você está ali, por exemplo, tanto na questão do residencial como do empresarial, se uma tubulação vier a cortar, acontecer alguma coisa, rasgar, né? Então você vai ter ali todo um dano de água, né? Que vai vazar. Imagina se for num momento que não tenha ninguém para fazer a contenção, desligar. Então vai estragar móvel, vai estragar equipamento eletrônico. Uma viagem, né? A pessoa tá viajando e aconteceu porque pode acontecer. Lá no outro apartamento que a gente morou, lembra que teve um vazamento que desceu, pegou o elevador. Tá aí, mas Você sabe que tinha uma vizinha minha? queimou o elevador, e aí? Uma vizinha minha, faltou água. Aí a secretária dela saiu testando onde é que tinha água e esqueceu de voltar. Eita. Sabe quando você abre, gira ali e não sabe mais nem voltar pro... E saiu de casa. Certo dia eu chego em casa, quando eu olho, tá uma piscina na porta de casa. Ou seja, a sorte que foi que chegou uma pessoa, foi avisada, porque caiu uma água no elevador, essa água escoou pro elevador, danificou o elevador do prédio, danificou a minha porta de entrada, ficou fofo, né, ali, e a pessoa não tinha seguro. Porque se ela tivesse seguro, o RCF dela, Responsabilidade Civil Facultativo, pagava a minha porta. Sim. E aí eu, E o elevador? E o elevador. Então ela causou prejuízo tanto na minha porta como no condomínio, né? No caso, o condomínio arcou com o elevador, eu arquei com a minha porta, ficou por isso. Mas mesmo. aí, no caso, nesse caso, o seu seguro vai arcar com a porta e o seguro do condomínio vai arcar com o elevador? Ou não? O meu seguro não vai arcar porque não houve no meu apartamento. Ah, entendi. Entendeu? O prejuízo seria meu. Entendi. Não houve nenhum rompimento, não houve o evento, entendeu? Entendi. De rompimento na minha unidade. Foi uma pessoa, foi um terceiro que causou. Inclusive, essa responsabilidade civil familiar também pode ser usada numa questão, por exemplo, de infiltração. Apartamento tem muito, né, Eduardo? Tá ali vazando, começa a pingar no banheiro do outro cliente,
ou até mesmo um incêndio, né? O incêndio começou na tua unidade e tu causou um incêndio, foi fumaça, foi fogo para o apartamento superior ou inferior, e aí você vai ter essa verba também da responsabilidade civil, Fábio. A fuligem, por exemplo, pegou fogo no apartamento, o de cima recebeu a fuligem e sujou o apartamento de fuligem. Não queimou nada, mas ficou a fuligem lá. O seguro, você falou que o seguro cobre a limpeza, mas só dessa unidade? Só da unidade. Lá ela teria que acionar a responsabilidade civil. Aí a gente vê a importância da responsabilidade civil. Muito. Demais. Passo para o comercial, eu tenho mais uma pergunta, mas engloba tudo. Tá. Então, Engloba Não, tudo. eu tenho uma última pergunta que também é? engloba tudo, mas vamos para o comercial. Rapaz, é arguição, né? Hoje aqui consórcio a gente vai ter que deixar para outro dia. outro dia. Então, porque não vai sobrar nada do tempo de consórcio, né? Gente, isso aqui é podcast quem trabalha com imóveis com o corretor de seguros. O mais engraçado é porque assim, a gente aqui, a gente está fazendo o papel de quem está assistindo. Então, sem entender, né? você assistindo todos os episódios, tem várias perguntas que o pessoal diz, tá fazendo uma pergunta besta, não sei o quê. Tem muita coisa que a gente fala, que a gente pergunta, que a gente sabe a resposta. Mas a gente pergunta por quem não sabe. E às vezes a gente não sabe realmente e pergunta por nós mesmos. E essas perguntas todas que a gente está fazendo são curiosidades que a gente realmente não sabe. Eu vi a cara de vocês aí quando o negócio do televisor. Inclusive, vamos conversar. Eu gastei uma nota. Me manda a tua pólice, nota fiscal, a gente pode conversar e te ajudar nisso aí. Sim, então no empresarial, quais são as principais que tem e que não tem no residencial de cobertura? Pronto, a questão do seguro empresarial vai depender muito da atividade, né? Entendi. Por exemplo, né? É um colégio, é uma escola, é um escritório, mas a cobertura principal vai ser a mesma, né? De incêndio, explosão. Aí você tem essas outras também similares ao do residencial. Responsabilidade civil, na questão empregador, que é quando você tem que fazer indenizações, né? Você pode ter verba para poder indenizar os empregadores. Você tem, por exemplo, uma questão de infidelidade de empregados, que é quando o empregado de alguma forma ali fez um roubo, alguma coisa, você tem essa cobertura. Responsabilidade civil operações, que eu falei. Nossa. Esse é um seguro bem complexo empresarial, depende muito da atividade, entendeu? Você tem essa de danos também, dano moral, né? Se você passar, por exemplo, por algum problema na justiça e que você tenha que fazer uma indenização a terceiros, né, por dano moral, você também tem no empresarial. E estoque consignado? Eduardo, você fala no empresarial, se cobra o estoque consignado? Por exemplo, você tem uma loja, eu vou deixar um material meu para você vender em consignação. Cobre. Você só precisa esse fornecedor precisa emitir uma nota fiscal de demonstração. E em teu poder, entendeu? Por exemplo, uma concessionária, ela tem lá os carros no estoque, né? Aquele carro ainda não é da concessionária, ele está ali, vamos dizer, entre aspas, em consignação, mas tem uma nota fiscal em nome da concessionária, tudo. Então você tem que ter esse material comprobatório. No empresarial é mais rígido essa questão do estoque, precisa ser muito bem comprovado, entendeu? Porque aí já entra muita má fé, sabe, Débora? Já tem muita gente querendo tirar proveito, inclusive várias histórias, né, de seguros, enfim, que foram criados, né? Então, na questão do empresarial é mais fechada, assim, a seguradora já pede mesmo a comprovação do estoque, né? É isso. Entendi. E agora uma dúvida que eu tenho, que tanto vale para o residencial quanto para o comercial. Eu posso transferir um seguro de um imóvel para outro? Vou explicar. Não com a gente, porque os nossos seguros a gente faz, o inquilino paga, mas os seguros são em nome do proprietário. O beneficiário é o proprietário. O beneficiário é o proprietário. Então, mas, por exemplo, eu aluguei um imóvel, tá, e eu fiz um seguro do imóvel, o beneficiário sou eu, e com 6 meses eu saio do imóvel, sendo que o meu seguro tem 1 ano de prazo, né, de validade. Isso. Eu posso pegar esse seguro e transferir para o outro imóvel que eu vou alugar? Pode, ou não? Pode. Posso. Você faz um endosso, você tira o local de risco de um CEP, de um endereço, né, chama de local de risco, e joga para um outro. O que pode acontecer
é que se, por exemplo, né, você tinha um seguro num bairro, sei lá, Cocó, e foi para o Meireles. O Meireles hoje é um bairro que está tendo mais incêndios, não sei se devido à idade dos apartamentos. Então pode ter um agravo, a seguradora pode entender que naquela mudança o risco é maior e te cobrar uma diferença, tá? Entendi. Tanto para mais como também para menos. Se ela entender que aquilo ali para ela o risco é menor, ela pode devolver uma parte do prêmio, que é o que você pagou. Então, mas sem problema nenhum, você pode mudar e tranquilo. No caso de mudança de valor também? Não, aí Eu valor... morava, por exemplo, eu morava num apartamento de 70 metros quadrados e mudei para um de 150 metros quadrados. Eu tinha seguro no de 70. Aí eu vou transferir para o de 150. Nessa situação, a gente já recomenda fazer um endosso de cancelamento, né? Porque se for com um apartamento superior, é interessante revisar todas as coberturas, entende? Então, se você for para um apartamento melhor, a gente pode cancelar. Se você estiver pagando parcelado, você interrompe o pagamento, né? E começa de novo. Né? Se você tiver pago, você recebe de volta proporcional. Então, nessa situação, vai depender muito do caso, né? Se a minha recomendação nesse caso, se for com um apartamento superior, é endossar cancelando, faz o novo de acordo com a nova necessidade. E vale tanto para o residencial quanto para o comercial. O empresarial também você pode endossar. O que você não pode alterar é a atividade. Por exemplo, Entendi. se no que você contratou a sua atividade era uma e você passou a ter uma atividade principal outra, aí já não. Aí já também precisa cancelar e fazer um outro. Então, se foi só o local de risco, também pode ser alterado sem problema. Saiu de um ponto, foi para o outro. Pode mudar. Entendi. E agora, a minha pergunta que no negócio Finalmente? é enchente. Eu já ouvi falar que seguradora não cobra enchente. Tem que dar uma observação específica ou qualquer seguradora cobra enchente? Então, importante você perguntar, Eduardo. No seguro financeiro habitacional, no seguro que você faz o financiamento, que é aquele que a gente conversou antes de iniciar o podcast, ele tem lá essa cobertura de alagamento. Nos seguros residenciais que nós, corretores, vendemos, ele é uma cobertura acessória, entendeu? Então você precisa ter contratado. Então se você, por exemplo, mora numa casa, numa região ali, né, numa cidade, por exemplo, que tenha, né, que você sabe que é uma região suscetível a sofrer um alagamento, você precisa contratar. Você mora num apartamento, não faz o menor sentido você pagar, né, a cobertura de inundação e alagamento, você está num apartamento. Lá no último andar, por exemplo, mas numa casa, numa região que você sabe que pode passar, né, aí você precisa contratar. Realmente ela é uma cobertura acessória, Eduardo. Se você não tiver, não paga. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu, quem tinha o seguro... Habitacional, quem tinha o apartamento ou a casa financiada, por exemplo, pela Caixa Econômica, lá você tem um seguro chamado DFI, que é danos físicos ao imóvel. Aí ele cobre incêndio, explosão, queda de raio, alagamento, desmoronamento, destelhamento e vendaval. Então ele é um seguro bem completo na questão do prédio, né? Ele vai cobrir somente o prédio, se não foi contratado um plano maior, tem um plano lá que cobre o conteúdo, limitado a R$100 mil, como eu disse, né? Mas vai cobrir se tiver financiamento habitacional, tá? Nos seguros que nós, corretores, vendemos, é uma cláusula acessória, porque o seguro que a gente vende ele é muito personalizado, entende, Eduardo? Eu não posso colocar isso para uma pessoa que tem um apartamento que não vai ter, vai pagar por uma coisa que não precisa. Então ele é muito bem personalizado e editável. Então, realmente, precisa estar como cobertura acessória nos residenciais vendidos, né, por nós, corretores. Interessante. Inclusive, se você pesquisar no YouTube, tem vários vídeos, né, do pessoal, porque acho que ninguém sabia disso. Não sabia. Ninguém sabia. E, então, você já imaginou o alívio de quem teve a casa ali totalmente destruída, né? Imagina um alívio, o cara, né, vai ter até se ele for um seguro completo, até a rendazinha de aluguel ele tem lá, que é limitada a R$ 7.500 pela Caixa. Você tem essa renda, ele consegue alugar e ainda vai ter o prédio, né? E o conteúdo, se for o plano mais completo. Se for o plano mais simples da Caixa, ele só o prédio, mas já meu amigo. O cara que está no zero, né? E me tirou uma dúvida. Todos os bancos que financiam são obrigados a incluir esse seguro? É lei. Financiou financiamento habitacional, tanto Minha Casa Minha Vida,
como FGTS e SBPE, você tem o morte e invalidez permanente, que é na questão do crédito, né? Se a pessoa que tomou o financiamento ela vai falecer, ela vai ter o financiamento quitado. Se ela ficar inválida por doença ou acidente, também quita. Se foi cônjuge, né, e é 50%, vai ter a proporcional quitação. E o DFI, que é o seguro de danos físicos ao imóvel. Esse DFI, ele vai cobrir esses eventos cobertos, né, na questão do prédio. Se na hora do financiamento a pessoa perguntou ali ao gerente, olha, qual é o plano mais completo? Aí ela vai ter também a questão do conteúdo até R$100 mil, né? E a assistência 24 horas por todo o período do financiamento. Então, é até importante as pessoas saberem, porque se ela fez esse plano, e ela tem uma casa mais simples, que não tem mais do que R$100 mil de conteúdo, né? Mesa simples, cama simples, uma geladeira não tão valiosa, né? Então ela normalmente está atendida no seguro. Mas se é uma pessoa que já tem um padrão mais alto, né? Tem uma coisa, ela precisa de um seguro complementar. E nesse caso, se a pessoa tem um conteúdo inferior ao valor segurado, ela vai receber o valor referente ao conteúdo ou ao que ela segurou? Não, ela se recebe até aquele valor. É o limite máximo indenizável. Vamos supor numa questão dessa da Caixa. Ele tem esse plano mais, que é o plano mais completo que cobre o prédio e o conteúdo. Na hora da declaração lá, o conteúdo dela deu R$68 mil. Ela vai receber R$68 mil e ela tem a verba até por 100. Então é na hora da contratação que é dito o valor... Não, é na contratação se ela quer o plano completo que cobre o conteúdo. Não, mas eu digo assim, quem é que vai avaliar que tinha 68 mil de conteúdo lá? Oi? A pessoa vai fazer, na regulação do sinistro, ela vai fazer uma relação de itens, né, pessoais e tudo. A seguradora já está acostumada com isso. E, se for preciso, se a seguradora desconfiar que está tendo uma fé, ela pode mandar um perito, né? Mas a pessoa pode, alguém que tenha, por exemplo, 50 mil de conteúdo, ela pode fazer um seguro a maior por precaução, por exemplo, e receber 80 mil no seguro de 80? Ela pode, mas como é que ela vai, assim, como eu disse, né? Se a seguradora não desconfiar, ela pode até receber esse valor a mais, né? Se ela fizer a declaração dos itens, se a seguradora cair numa sindicância, ela pode demorar a receber, né? Mandar peritos para poder avaliar, pedir algum documento a pessoa não ter. Então, realmente, eu só recomendo a pessoa fazer aquilo que precisa mesmo, né? Para não pagar mais, né? E assim, vamos entrando aqui porque a gente sabe que má fé existe a rodo, né? Infelizmente. Infelizmente. É possível alguém, né? Não digo nem se má fé ou querer ganhar em cima, eu não sei. Não importa. Mas alguém contratar 2 seguros para um mesmo imóvel, por exemplo. Contratei o seguro com a seguradora X e com a Y. Ocorreu o sinistro e acionar os 2 seguros e ter uma compensação, um ressarcimento maior. Isso é possível acontecer? Maior nunca. As seguradoras, elas se conversam, né? E, assim, é possível em várias situações. Por exemplo, uma delas, a pessoa tem um seguro habitacional que vai cobrir só o prédio. Então, um exemplo, a Caixa Econômica vai pagar a reestruturação da casa dessa pessoa. Na questão dos itens, né? Do conteúdo, ela já vai acionar um seguro particular. Esse seguro particular vai pagar só a questão do conteúdo. Entendeu? Se houver, por exemplo, como o Eduardo disse, né, faltar verba, aí sim ela pode somar ali os 2, né, complementar, as seguradoras vão dividir o prejuízo. Entendi. Entendeu? Entendi. Se faltar de uma, que eu digo, né, a outra vai entre completa. E agora uma última dúvida aqui. Como é que é o recebimento dessa verba indenizatória? Eu coloquei lá... Houve um sinistro no meu imóvel, o sinistro avaliado em 300 mil, com 100 mil de conteúdo. Como é que eu recebo isso? A seguradora ela vai me transferir o dinheiro na minha conta, ela vai me dar um crédito para eu comprar novamente, ela vai comprar as coisas de volta, como é que funciona? Eduardo, normalmente ela se apresenta orçamentos e você vai receber aquele valor, né? Você apresenta orçamentos, a seguradora vai averiguar se está compatível, né, com os teus itens, com o teu seguro, se está tudo ok, e ela vai indenizar o pagamento na sua conta mesmo, normal.
E existe alguma garantia de que eu tenho que pegar aquele dinheiro e usar para aquilo dali? Não, por exemplo, no sentido de roupas, por exemplo, você pode ter para receber a verba e não comprar. Vai que você virou um minimalista aí, tá só com uma camiseta e tá tudo certo, entendeu? Você foi indenizado no valor. Na questão estrutural do prédio, eu acredito que ela vai pedir uma comprobatória, né? Você apresenta o orçamento, ela paga o fornecedor, para você ter aquele, né? Na questão dos itens é pessoal, você faz o que você quiser. Se você não quiser mais usar a mesa, tá tudo certo. Né? Inclusive, por isso é importante, quando for fazer seguro locação, colocar em nome do proprietário. Exatamente. Tem que ser. Tem que ser o nome do proprietário. A gente sempre faz ou no nome do proprietário, né? Ou ele como beneficiário, porque nessas situações aí de má fé, de tudo, você já imaginou ter o dinheiro recebido na conta do inquilino, ter que pedir a ele, meu amigo, faça o Pix. Boa sorte. Não podemos correr esse risco. Faz o Pix, né? Irmão, muito obrigado. Já, rapaz, não deu nem tempo para chegar nos consórcios, né? Olha, não, a gente vai deixar o consórcio para outro dia, porque o seguro foi... Vai ser outro dia. Porque o seguro foi bem extenso, a gente ainda nem falou. Nem falou tudo, né? Faltou não, rapaz, coisa aqui que... Faltou, mas às vezes até a gente corretor tem que dar as condições gerais, são 120 páginas de cada seguradora, então... A gente pode fazer o quê? Quem quiser outro episódio sobre seguro, que tenha... Deixa o like e comenta, né? Deixa o like, comenta lá embaixo. As dúvidas que você tiver ainda sobre seguro, manda pra gente, manda lá pro Eimar, que ele vai responder. Prazer, atendo. Quem tiver precisando de corretor de seguros, não é só seguro residencial, é que a gente focou mais no residencial, porque é o nosso nicho. Mais seguro de vida, seguro de automóvel, seguro empresarial. De tudo que você precisar segurar aí. Pode contar com nós. Com a gente, viu? Amigo, muito obrigado. Obrigado a vocês, Eduardo, Débora. Maravilhoso estar com vocês aqui. Muito obrigado. Espero voltar em breve. Esse foi mais um episódio do Pode Entrar, a casa é sua. Volte sempre.